João, livro de João, capítulo 10. Versículo 29 a 39. Nos diz assim: meu Pai, que mais deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou, o enviou ao mundo. Vós dizeis blasfemas, porque disse, sou o filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou das suas mãos. Salmos, capítulo 8, versículo 3 ao 9, nos diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe pusestes, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o seu nome. Esses versículos, para quem não tem uma mente de filho, ele causa controvérsia, porque vai de encontro ao que muitas pessoas falam e que muitas pessoas entendem. Mas nós precisamos entender, que nós não podemos criar controvérsias com a palavra de Deus, mas nós temos que buscar em Deus entendimento, temos que buscar em Deus revelação da sua palavra. A Bíblia nos diz que Deus é o nosso Pai. Se Ele é o nosso Pai, consequentemente nós somos o que de Deus? Filhos. E por que nós nos chamamos servos? Então nós precisamos renovar a nossa mente, porque nós não somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus. É diferente ser servo e ser filho? É diferente ou não é? É diferente ser escravo e ser filho? É diferente. É diferente ser criatura e ser filho? É muito diferente. Não é pouco diferente, é muita diferença. Porque a um filho nós não negamos nada, mas ao servo ele só tem o que lhe é direito. O servo muitas vezes ele não tem tudo, porque ele não é filho. Quem tem tudo é filho. Se um cara é dono de escravos e ele tem os filhos, quando ele morrer a sua herança vai para quem? Então você quer ser servo de Deus? Ou quer ser filho? Então Deus não é teu dono, Deus é o seu Pai. Eu estava ouvindo uma música que eles cantaram aqui, que a música diz, que o Senhor é nosso dono. Deus não é nosso dono, Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. E infelizmente as pessoas não têm entendido isso, e as pessoas têm, como esse povo aqui nessa época, andado em religiosidade.
E quando Jesus começa a dizer que ele e o Pai são um, eles começam a chamar, né? A Bíblia diz que eles se armaram com pedras, para quê? Para matá-lo. Porque para eles ele estava falando alguma blasfêmia. Mas ele não estava falando blasfêmia. Se Deus é o nosso Pai, nós com Ele somos um, né? E se nós não somos um, nós temos que buscar ser um. Porque Ele é o nosso Pai. E se Ele é o nosso Pai, nós temos herança, né? Então nós precisamos estabelecer algumas verdades. E isso nós estamos trabalhando muito em cima disso com a pastora, para estabelecer algumas verdades. Quando nós falamos que esta casa não é uma igreja, é uma casa, porque casa é o lugar onde se reúnem os filhos. Agora, nós somos igreja quando? Quando nós nos reunimos para fazer a obra de Deus, aí nós somos igreja. Nós temos que congregar. Nós vemos hoje, né, as pessoas querendo ficar em casa, as pessoas fugindo, qualquer motivo é motivo para não vir para a igreja. Só que nós temos que ter um entendimento na nossa vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo virá arrebatar os filhos. Não. A igreja, o Espírito Santo vai vir arrebatar os servos, os escravos. Não, ele vai vir arrebatar a igreja. Então, se você não faz parte de uma igreja, se você não congrega, se você não está unido em um corpo, cuidado para você não ficar, com todo o entendimento que você tenha. Então nós precisamos vir para a igreja, precisamos não só vir para a igreja, mas nós precisamos nos mover, trabalhar, né, agir como um corpo, não é isso? Eu te pergunto, se de repente eu perdi uma mão, alguém encontrar a minha mão por aí, ela vai dizer assim: ó, o Gilberto aqui? Ó, o pastor Gilberto aqui? Vai dizer? No máximo ela vai dizer aqui: olha a mão do pastor Gilberto, mas ela não é eu. Então nós sozinhos não podemos ser igreja, porque nós não podemos ser corpo. O corpo é quando está reunido. Então nós precisamos estabelecer algumas verdades, e as verdades na mente de quem vive em ignorância sempre são controvérsias, sempre são, criam um dano, criam um caos na vida das pessoas, porque elas não conseguem entender estas coisas. Então nós precisamos entender alguma coisa, porque viver sem conhecer a própria identidade é o maior desastre que uma pessoa pode ter. Se você não sabe quem você é, isto é o maior desastre na tua vida. Então nós precisamos ter firmeza em quem nós somos, na nossa identidade, porque quando tivermos firmeza em quem nós somos, na nossa identidade, não é nada neste mundo que vai nos abalar. Nós vamos começar a arrebentar com as obras do inferno, com as obras do inimigo, do maligno, porque ele não vai ter poder sobre as nossas vidas, porque nós sabemos quem nós somos. Então nós falamos todo esse tempo sobre identidade, porque diante do mundo que é carente, que está carente, nós precisamos de uma igreja, ou de um povo, ou de pessoas, ou melhor dizendo, uma reunião de filhos que saibam quem são. Porque quando nós soubermos quem nós somos, nós vamos estar andando na rua, e se encontrarmos alguém doente, nós vamos orar por essa pessoa e ela será curada. Se nós sabermos quem nós somos, nós vamos entrar dentro de um lar que está se quebrando, que está se arrebentando, e nós vamos declarar lá o nome do nosso Pai, e este lar vai ser restabelecido. Então nós não podemos ser somente pessoas que conhecem a Deus. Tem muitas pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas elas não reconhecem a sua identidade, aquilo que Deus nos deu.
Deus nos deu uma identidade. Está escrito na sua palavra, João 1:1, que quando nós aceitamos Jesus como Senhor em nossas vidas, é nos dado o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Então nós precisamos reafirmar esta essência a cada tempo, a cada dia, até que nós tenhamos esta revelação. Nós temos que ter este entendimento, nós temos que decidir: eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Não adianta eu pregar para você estas coisas se não há um entendimento na sua vida. Eu vou estar jogando somente palavras ao vento. Então você precisa entender isso. E quando você entender isso, você vai deixar o sistema religioso de lado. Porque o sistema religioso, ele serve para assustar as pessoas. E o evangelho não é um evangelho assustador, não é um evangelho temeroso. As pessoas aí fora, eu vejo muita gente falando sobre isso, né? Que tem que se pregar contra o pecado, falar contra o pecado e não sei o que contra o pecado. Gente, cada um de nós sabe que nós somos pecadores, sabe ou não sabe? Se não sabe quais são os teus pecados, sabe com certeza isso. Então não precisa eu ficar apontando o dedo para você, não. O que eu tenho que declarar é que você é filho de Deus e que Ele te perdoa os pecados. É isso que nós precisamos anunciar às pessoas, as boas novas do Evangelho. Jesus, quando veio à terra, Ele não ficou acusando as pessoas de pecado, não. Quando veio aquela mulher que queriam apedrejar, o que Jesus disse para os homens? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus confrontava as pessoas, e o confronto é muito bom, porque o confronto mexe conosco, mas o confronto não pode ser um confronto acusador, não pode ser um confronto que nos leve para o inferno, mas tem que ser um confronto que nos leve para cima, nos leve em direção ao nosso Deus. A Bíblia, ela tem que nos confrontar, a palavra de Deus, ela tem que nos confrontar, mas ela tem que nos confrontar para fazer nós mudarmos a nossa mente, mudarmos o nosso coração e começarmos a caminhar em direção a Deus novamente. Quer perder uma pessoa, aponta o dedo para ela e diga qual é o pecado dela. Mas quer ganhá-la para Deus, diga para ela que ela é filha de Deus e que Deus pode perdoar os pecados dela. Não importa o que ela fez errado, não importa. Não tem pecado que Deus não possa perdoar. Nós vemos o mundo morrendo, o mundo indo para o inferno, porque a igreja está somente acusando as pessoas, ou melhor dizendo, a religião acusa as pessoas, e as pessoas estão andando cabisbaixa, entendendo que elas são pecadoras, é que elas não têm direito a nada. Nós não somos pecadores, nós somos filhos de Deus, e nós temos direito a uma herança. Nós podemos estar no pecado, mas nós não somos o pecado, nós somos filhos de Deus. Temos que entender isso. Quando você começar a entender isso, você vai começar a entender que o pecado não te domina, que você pode dizer para ele: sai daqui, porque eu não mais te pertenço. Eu tenho identidade, eu sou filho de Deus, e por ser filho de Deus, eu te mando embora da minha vida. Nós temos que nos cansar desse sistema religioso que fica somente assustando as pessoas, usando o evangelho de terror para querer manter as pessoas dentro das igrejas. Temos que pregar às pessoas o evangelho do reino, confrontá-las com o evangelho do reino, não para matá-las, não para lançá-las ao inferno, mas para trazê-las para a luz, para trazer a elas o entendimento que elas têm um Pai que as ama, que é com elas e que tem uma herança para as suas vidas. Nós precisamos confrontar as pessoas, mas não para acusá-las, mas sim para estabelecer sobre cada uma verdade absoluta.
E qual é a verdade que nós temos que implantar na vida das pessoas? Que Deus é Pai e nós somos seus filhos, e que nós fomos escolhidos por Deus para este momento. Chegou o momento dos filhos de Deus se manifestarem. Chegou o momento dos filhos de Deus se manifestarem. Chegou o teu momento, chegou o teu tempo. Este é o nosso tempo. Este é o tempo dos filhos de Deus se manifestarem com tudo o que tem direito. Nós temos que entrar nos lugares, temos que invadir os lugares, tendo uma identidade, sabendo quem nós somos. Nós vamos conquistar todas as áreas aonde Deus nos colocou. Se você está trabalhando em alguma área, está agindo em alguma área, esta área Deus entregou para você, e você, como filho de Deus, tem que conquistar esta área. Ei, você não está entendendo. A verdade é que nós somos filhos de Deus, e que Deus é o nosso Pai, que Ele nos ama, e que nós fomos escolhidos por Ele. Olha o que diz o versículo 29. Meu Pai que mas deu é maior que todos, ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. O que o Pai te deu é teu, ninguém vai poder roubar. Não tem diabo neste mundo que possa roubar aquilo que Deus te deu. Somente você pode não estar tomando posse, mas o inimigo não pode te roubar, porque se Deus te deu, é teu e te pertence. Deus te deu, te pertence, é teu, e vai chegar o momento em que você vai estar de frente com aquilo que Deus entregou para você. Nós precisamos somente crer. O Pai me deu, é meu, me pertence. E veja, quando Jesus fala aqui, Jesus ele fala não no tempo presente, e ele não fala num tempo futuro, mas Jesus fala no tempo passado. Deus já te deu. Aqui não entenderam? Deus já te deu, já te pertence, já é seu. Aquilo que Deus fez, Ele já fez, Ele não vai fazer. Não precisa você ficar choramingando, não precisa você fazer calo nos teus joelhos. Você precisa entender isso e tomar posse. Versículo 30 ele diz: eu e o Pai somos um. Uma declaração muito curta, bem curtinha, mas que causou um alvoroço, causou um rebuliço naquele lugar. E a Bíblia diz que as pessoas pegaram pedras para matá-lo. Essa é uma reação do sistema religioso. É um sistema que não entende, por ser religioso, ele não entende o que está acontecendo. E por não entender, quando nós não entendemos algo, nós nos ofendemos com aquilo que a pessoa está falando. Então nós precisamos mudar a nossa mente. Veja que Jesus, quando ele chegou, ele não pregava outra coisa, ele pregava mudança de mente. Agora, por que essas pessoas se sentiram ofendidas com esta declaração curtíssima de Jesus? Porque de acordo com o que eles tinham recebido, das informações que tinham colocado na mente deles, a mente deles não era capaz de entender o que Jesus estava falando. Nós precisamos deixar de lado o nosso entendimento. Nós temos que fazer como o apóstolo Paulo nos fala: renovar as nossas mentes todos os dias. Nós temos que renovar as nossas mentes, porque sempre algo novo Deus tem para com as nossas vidas. Então, de acordo com aquilo que eles tinham recebido de informação, o que Jesus estava falando não se encaixava na mente deles, porque eles queriam raciocinar ou racionalizar aquilo
aquilo que Jesus estava falando, mas aquilo que Deus está falando conosco. Nós não podemos racionalizar, não podemos querer entender, porque isso é sobrenatural, é maior do que todas as coisas. Então não podemos entender a Deus, nós precisamos crer em Deus. Não precisamos entender, não precisamos verificar da onde que vai vir minha bênção, aonde que está a minha bênção. Não, eu tenho que receber pela fé a minha bênção, e de repente eu vou me deparar com ela. Agora, não podemos ser nécios, né? Nós temos que crer, mas também nós não podemos ser preguiçosos, porque Deus não vai trabalhar com preguiçosos, Deus não vai trabalhar com desocupados, Deus não vai trabalhar com quem não quer nada com nada. O que Deus vai trabalhar são as pessoas que estão fazendo alguma coisa. Quando eu estiver fazendo alguma coisa, Deus vai me abençoar. Deus vai me abençoar. Eu trilhei uma carreira na prefeitura, coisa que ninguém faz, mas eu só pude ser abençoado lá dentro por meu Deus, porque eu estava fazendo algo. Aconteceram coisas absurdas, as pessoas ficavam de cabeça em pé, né? A última delas, já falei várias vezes aqui, meu nome apareceu numa lei que tinha sido feita há 3 anos atrás, antes de eu ter entrado no setor. Isso é Deus ou não é Deus? É Deus, mas outras coisas aconteceram. Me apareceu chefia por 1 ano inteiro, me apareceu uma chefia no meu contra-cheque. Eu ia reclamar no RH, eles não encontravam onde estava a chefia. Mas não tem nada na tua ficha, não tem nada aqui no RH, só aparece no teu contra-cheque, não aparece em lugar nenhum. Quando Deus quer abençoar alguém, não tem nada que impeça, não tem dificuldade alguma que atrapalhe, não tem como o diabo roubar a nossa bênção, porque se Deus decidiu nos abençoar, nós vamos ser abençoados. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos saber de onde vem. Como que eu vou ficar milionário? Como que a minha empresa vai ser a melhor da minha área? Não importa, o que importa é que ela vai ser. Não importa como vai acontecer, mas vai acontecer. Precisamos acreditar nisso. Precisamos acreditar nisso. Precisamos entender que quando Deus quiser nos colocar num bom lugar, Ele vai nos colocar nesse bom lugar. Não importa o que aconteça, não importa a dificuldade, não importa o atrapalho, Deus vai fazer. Não importa a condição a qual nós vivemos, não importa qual é a minha, o valor que eu tenho no meu banco. Se Deus quer me levar para Israel, Ele já me levou por 3 vezes sem eu ter dinheiro. Quem quer ir para Israel aí? Você não está acreditando? Quem quer ir para Israel aí? Alguém está entendendo, gente? Alguém tem que entender esta palavra. Eita, Jesus pode te levar. Não precisa de dinheiro. Quando Deus quiser te levar, Ele vai te levar. Um dia nós estávamos vindo de Miami, tínhamos ido lá participar do evento da nossa cobertura lá. Nossa igreja era de Miami, agora é de Orlando. E nós fomos lá e viemos, e nós passamos um perrengue muito grande lá. Nós acabamos, pela condição financeira, alugando um hotel no pior lugar que tinha. As pessoas queriam nos arrancar de lá quando souberam que nós estávamos lá, mas daí nós já estávamos lá. Só ia para dormir, deixa quieto, né? Mas passamos algumas situações bem complicadas nesse lugar. E quando nós vínhamos, né, vindo embora no avião, eu com a minha esposa, começamos a declarar. Nós não ficamos pensando naquela situação que nós vivemos lá. Nós começamos a declarar que em breve nós iríamos voltar lá para fazer um cruzeiro nas Bahamas. E nós começamos, nem que a gente pague em 24 vezes, mas vamos procurar saber quanto custa, e vamos parcelar isso, e nós vamos fazer esse cruzeiro.
Nós chegamos na terça-feira aqui, quando foi na quinta-feira, Deus usou as pessoas para nos dar um cruzeiro em Miami. No próximo mês, no próximo ano, em fevereiro, nós fomos para lá e ficamos 8 dias dentro de um navio, visitando as Bahamas, curtindo as praias mais badaladas do mundo, sem dinheiro, mas com a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Não que nós estávamos sem dinheiro, porque nós ganhamos dinheiro até para poder curtir a vida lá, gente. Não foi só a passagem. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Eu sei a unção que eu carrego. Alguém está entendendo aí? Eu sei a unção que eu carrego. Eu sei qual é o manto que está sobre a minha vida. E eu sei que quando eu declaro algo que acontece em mim, isso se espalha, porque eu estou transbordando do poder de Deus. Alguém tem que entender esta palavra. Por que essas pessoas não entenderam o que Jesus estava falando? Porque não se encaixava na mente. Por que isso? Porque apesar de eles serem livres, eles ainda tinham a mente da escravidão do Egito. Eles ainda andavam com esta mente de escravo. E melhor dizendo, eles estavam com essa mente de escravo desde o primeiro Adão, quando pecou e foi escravizado pelo pecado. E porque eles não foram livres desta maldição da mente do primeiro Adão, eles continuavam andando com os pensamentos religiosos escravos que eles estavam vivendo. E por isso as coisas não aconteciam sobre as suas vidas. Nós precisamos libertar a nossa mente, entender quem nós somos em Deus, e você vai ver que as coisas vão começar a acontecer na tua vida. Nós podemos ver aqui que essas pessoas, elas tinham a verdade diante delas. Jesus declarava que ele era o quê? A verdade. Eu sou a verdade, a ressurreição e a vida. Mas as pessoas diante de Jesus, elas não entendiam. E sabe por que elas não entendiam? Porque elas estavam vivendo dentro da realidade delas. Elas estavam vivendo aonde elas se encontravam, dentro da realidade delas. Nós não podemos viver na nossa realidade. A minha realidade é, se eu for comprar pão de manhã, eu não posso comprar de tarde. Isso pode ser a minha realidade, mas eu não posso viver nesta realidade. Você não está entendendo? Você não pode viver nessa realidade. A minha realidade é que se eu tirar férias, eu não posso viajar. Eu vou ter que arrumar um trabalho para ganhar mais um pouco, para ajudar nas minhas despesas. A minha realidade é, eu tenho que trabalhar o dia inteiro e depois, no horário vago, eu tenho que fazer hora extra todos os dias. Esta pode ser a nossa realidade. Esta é a minha realidade. Quando eu vim para a igreja, eu tinha esta realidade. Eu não podia fazer nada na igreja porque eu tinha que fazer hora extra, sexta, sábado, domingo, na semana, à noite. Eu não podia fazer nada. Muitas vezes eu não podia ir para a igreja porque eu tinha que fazer hora extra. Esta era a minha realidade. Aí um dia eu entendi que não dependia de mim, não dependia da minha força, não dependia daquilo que eu fazia. E eu cheguei para o meu chefe e disse para ele assim: risca meu nome das horas extras agora, que eu não vou mais fazer hora extra. Faltou alguma coisa? Faltou alguma coisa? Eu não tive aumento salarial, ao contrário, né? Eu deixei de ganhar na minha realidade, mas eu não vivo na minha realidade. Eu vivo na realidade do reino ao qual eu sou filho. E por viver na realidade deste reino, não faltou nada na nossa casa. Não nos faltou nada. Nós temos que entender isso. Não podemos viver na nossa realidade. Nós temos que sair dessa realidade. Você não foi chamado para viver na sua realidade. Entenda, Deus não te chamou para você viver o que você está vivendo. Deus, vou falar devagar, talvez vocês entendam. Não te chamou para viver como você está vivendo. Então para que Deus te chamou? Se Deus não nos chamou para viver a nossa realidade, Deus nos chamou para viver uma verdade.
Deus te chamou para viver uma verdade. Quem é a verdade? Jesus. Deus te chamou para viver uma verdade. Veja que as pessoas ali em volta de Jesus, elas mesmo tendo a verdade diante delas, elas continuaram a viver a sua realidade. E por isso tudo que ele falava, eles se ofendiam, queriam matá-lo. Por isso eles queriam apedrejá-lo. Não queriam apedrejá-lo por aquilo que ele fez, mas queriam apedrejá-lo por aquilo que ele falava. E somente porque ele disse que ele e o Pai eram um, eles queriam matá-lo. Agora veja bem, se nós examinarmos a Bíblia, nós veremos que Jesus nunca teve problemas com Satanás. Jesus nunca precisou expulsar Satanás. Até quando ele chega diante do gadareno lá no cemitério, o diabo pergunta para ele: o que você veio fazer aqui? Porque ele sabia, Jesus chegou, ele tem que sair. Jesus chegou, o diabo tem que sair. Jesus chegou, o diabo tem que sair. Não vivo mais eu, mas Cristo. Se eu chegar, o diabo tem que sair. Alguém entendeu? Se eu chegar, o diabo tem que sair. Onde você chegar, o diabo tem que sair. Sabe por quê? Porque o diabo não enfrentava Jesus, porque Jesus não tinha problema com o diabo, porque o diabo sabia quem Jesus era. Agora eu vou te dizer uma coisa muito forte: o diabo também sabe quem você é, mas sabe que você também anda enganado nesse mundo sem identidade. Nós precisamos ter identidade. Quem tem identidade não viaja para lugar nenhum, é ou não é? Se eu tiver identidade, eu ando pela Sul América, por qualquer país. Ando para o Brasil inteiro, viajo de avião para onde eu quiser, na América do Sul ou no Brasil, para onde eu quiser, para o Chile, para a Argentina, para o Uruguai, Paraguai, Bolívia. Tendo identidade eu vou. Se eu não tiver identidade, eu não vou. Aqui no Brasil nós podemos usar nossa carteira de motorista como identidade, não podemos? Só que a carteira de motorista ela não serve, porque ela não diz quem você é. Só serve identidade. O inferno também ele entende identidade. O inferno ele entende identidade. Se você chegar diante dele sabendo quem você é, ele vai fugir de você. Ele vai fugir de você. O mundo ao qual nós vivemos, ele entende de identidade. Se eu chegar a fazer um negócio e eu souber quem eu sou, não importa se aquilo que eu vou oferecer eu não entenda muito ou não sirva muito para as pessoas vão fechar negócio comigo, porque eu tenho identidade, eu sei quem eu sou. Vocês não estão entendendo? Já falei em outro culto aqui, quando eu fui assumir o último cargo que eu tive na prefeitura, eu precisava ter os requisitos para assumir esse cargo, mas eu não tinha os requisitos para o cargo, mas eu tinha os requisitos dos céus sobre a minha vida, e por isso eu assumi aquele cargo. E eu não me defendia, a minha chefe me defendia. Eu não precisava responder as perguntas para as pessoas, ela tomava a frente e respondia por mim. Você não está entendendo? Jesus, ele tinha identidade, por isso ele não teve problema com o diabo. É por isso que quando Jesus foi batizado lá no Jordão, diz que o céu se abriu, não diz? E diz lá que o Pai faz uma declaração poderosa naquele lugar. Ele diz assim: eis aqui o meu apóstolo amado. Foi isso? Ele chamou Jesus de apóstolo? Mas ele chamou Jesus de servo. Não, ele chamou Jesus de ovelha. Ovelha foi, gente. Nós não somos ovelha de Deus? Foi ovelha ou não foi? Não, do que ele chamou? Filho, eis aqui o meu filho amado. Porque Jesus não era servo, ele não era
um apóstolo, ele não era um pastor, ele não era um profeta, ele não era uma ovelha, ele não era escravo, ele era filho. Do que se quer ser chamado por Deus? De escravo? Era impossível para Jesus se intitular rei dos judeus se ele fosse um servo. Pode um servo ser rei? Não. Pode um servo ser rei? Não. Mas Jesus diz para nós: eu sou o rei dos reis. E nós querendo ser servo, ser ovelha. Nós não somos servo ovelha, nós somos filhos, porque só um filho pode ser rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nós não somos pouca coisa não, gente. Você não é pouca coisa não. Você não é pouca coisa não. Não ande por aí com a cabeça abaixada. Não se renda às coisas deste mundo. Não se renda às situações que criam para você. Não se renda à tua condição. Não se renda à tua realidade. Você não é pouca coisa não. Precisamos entender isso. Jesus não era rei de ovelhas. Ele não foi senhor de servos. Ele foi senhor dos senhores. Servo tem senhor. Filho é senhor. Não é diferente? Servo tem senhor. Filho é senhor. Servo tem rei. Filho é rei. Nós precisamos mudar o nosso pensamento, precisamos mudar a nossa mentalidade. E quando nós mudamos a nossa mentalidade, pode ser que isso ofenda a muitas pessoas, porque a única coisa que elas têm para se sentirem grande é a sua pequenez. Que eu diminua e que ele cresça. Oh, coisa maldita. Foi uma palavra infeliz que o apóstolo João falou. Foi infeliz quando ele disse que eu diminua e ele cresça. E realmente ele diminuiu, né? Perdeu a cabeça. Nós não precisamos diminuir para que Cristo cresça, porque nós somos um com Ele. Você é um com Cristo. Você é um com Cristo porque você é filho que nem Ele é. Ele é o nosso primogênito. A Bíblia não iria dizer que Ele era o primogênito se nós não fôssemos seus irmãos. Ele só pode ser o meu primogênito se eu for irmão dele. Então muitas pessoas se sentem grandes quando elas estão por baixo. Quando elas se sentem por baixo, né? Aí elas se sentem grandes. No deserto nós vemos que nós vimos que Satanás queria quebrar a identidade de Jesus. Quando ele foi, lá no deserto falar com Jesus, ele não chama Jesus de Jesus, chamou? Se tu és Jesus, foi isso que ele disse? Se tu és apóstolo, se tu és ovelha, se tu és escravo, o que ele disse? Já que você é filho, né? Você não está entendendo? Já que você é filho, Satanás tem que te reconhecer. Mas ele só vai te reconhecer quando você se reconhecer. Eu sou filho. E aí ele não vai dizer para mim que eu sou ovelha, que eu sou apóstolo, que eu sou pastor, o que seja. Ele vai dizer, já que você é filho. Então o que ele queria ali? Ele queria quebrar a identidade de Jesus. Porque quando ele quebrasse a identidade de Jesus, ele quebrava o destino de Jesus. Ele arrebentava com o propósito de Jesus. Qual era o propósito de Jesus? Você pode dizer salvar a muitos, não. Salvar a muitos é a missão. Como é a nossa missão, salvar o mundo. Mas não é o nosso propósito. O nosso propósito é o mesmo propósito de Jesus.
E é isso que as pessoas não entendem. O propósito de Jesus era revelar o Pai. Jesus veio para revelar o Pai. Ele mesmo fala isso: eu vim para revelar o Pai. Quando as pessoas diziam para ele: Jesus nos mostra o Pai, ele disse assim: mas você está diante do Pai, não está entendendo? Porque eu e o Pai somos um. Nós também, a nossa missão é essa, revelar o Pai. As pessoas têm que olhar para você e ver e enxergar o Pai. Não é assim? Quando as pessoas olham um filho nosso, eles dizem: nossa, é a cara do Pai. O diabo tem que te olhar e dizer: é a cara do Pai. E não é só a cara, nós temos a essência do Pai sobre a nossa vida. Nós temos a essência. Agora, por que ele queria quebrar a identidade de Jesus? Por que, melhor eu vou reformular a pergunta, por que ele achou que ele poderia quebrar a identidade de Jesus? Porque lá no paraíso, Deus também formou um filho, mas o diabo foi lá e quebrou esta identidade de filho no primeiro Adão. E porque ele quebrou a identidade de filho no primeiro Adão, ele achou que ele podia fazer com o segundo Adão. Só que ele se enganou, porque o primeiro Adão, ele não tinha firmeza de quem ele era, ele não tinha a identidade de quem ele era, mas o segundo Adão, ele sabia quem ele era. Veja então que no início, lá no princípio, não se perdeu uma ovelha, não se perdeu um escravo, não foi o evangélico que se perdeu, não foi um apóstolo, um profeta, pastor, ou sei lá o que queira que você ache que foi. O que se perdeu foi um filho. E essa era a mesma identidade que o diabo queria destruir em Jesus lá no deserto. Agora ele se enganou, porque em Jesus não havia sombra de variação. Jesus, ele sabia qual era a sua missão. Jesus sabia o que ele tinha vindo para realizar. Versículo 32 diz assim: respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual destas obras me apedrejeis? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então que eles não queriam apedrejar a Jesus por aquilo que ele estava fazendo, não era pelos milagres que ele estava fazendo, mas era por quê? Pelo que ele estava falando. Porque o que Jesus falava não eram palavras, era identidade. O que nós precisamos falar não são palavras, mas são identidades. Nós temos que falar do princípio do que nós somos, da essência ao qual nós somos. Então eu não posso chegar e começar a mimimi, a reclamar e a blasfemar não, eu tenho que chegar e declarar: eu posso estar nessa situação, mas em nome de Jesus, eu vou chegar no meu propósito, eu vou chegar no meu destino, eu vou alcançar a minha bênção, eu vou encontrar o meu propósito, aquilo que Deus já me fez. Então, a identidade de filho em Jesus quebrou a falta de identidade daquelas pessoas que o ouviam, daquelas pessoas que o estavam escutando. Por que isso? Porque para essas pessoas ainda o Filho não havia se revelado, ele não tinha se manifestado ainda como Filho, ele estava começando o seu trabalho. Então, quando nós temos identidade como filho, essa nossa identidade confronta a identidade dos outros. Então não vai ser por aquilo que nós fazemos, mas vai ser por aquilo que nós dizemos. Aqueles que afirmam ter Jesus, há muitos
pessoas que afirmam ter Jesus, que afirmam ser de Jesus, mas elas vivem como o gadareno. Onde que o gadareno vivia? No cemitério, não era? Não era no cemitério que ele vivia? Vivia no cemitério. O que tem no cemitério? Morte. Há muitas pessoas que afirmam ter Jesus, mas a sua vida é uma morte. Elas vivem como se vivessem num cemitério, porque estão escravas de um sistema. Então, nós precisamos ter o entendimento de quem nós somos. Temos que assumir a nossa identidade de filhos, para que nós possamos arrancar, como Jesus fez com o gadareno, as pessoas do cemitério onde elas estão vivendo. Porque o cemitério não foi feito para nós. Nós não fomos para viver em situações de morte, mas nós temos um Jesus que morreu por nós na cruz, e Ele disse: eu vim para dar-lhes vida, e vida em abundância. Nós não estamos mortos, nós temos identidade, nós somos filhos de Deus. Nós temos que ter esta consciência. A primeira mensagem de Jesus, Ele não veio dizer para nós que nós deveríamos orar. Ele não veio dizer para nós que nós deveríamos jejuar. Apesar de que estas coisas nós temos que fazer, é necessário se fazer, mas Ele não veio dizer isso. A sua primeira mensagem foi: arrependei-vos, não é isso? E o que quer dizer arrepender-se? Mudar de mente. Arrependei-vos, mudem de mente. Aquelas pessoas, elas oravam, elas jejuavam, e muitos ainda continuam orando e jejuando e celebrando o Shabat. E a igreja hoje quer celebrar o Shabat. A igreja hoje quer celebrar as festas judaicas, mas nós não fomos estabelecidos, ou melhor dizendo, inseridos na bênção que era para os judeus, para nos tornarmos como judeus. Mas nós fomos inseridos na bênção que era dos judeus, para nos tornarmos filhos de Deus. Nós não precisamos das festas judaicas, do movimento judaico, das coisas judaicas. O que nós precisamos é as coisas do reino dos céus sobre a nossa vida. Essas pessoas se orgulhavam de orarem horas e horas. Elas se orgulhavam de jejuarem dias e dias. Elas se orgulhavam de cumprir o Shabat ou guardar o sábado. Mas elas também tinham uma verdade diante delas, e elas não conseguiam compreender isso, porque elas viviam num sistema religioso. Elas viviam perdidos mesmo com a verdade caminhando diante deles. A acusação dos fariseus para com Jesus é que ele dizia que era filho de Deus. Agora tem uma coisa: Jesus nunca afirmou que Ele era Deus aqui na terra. Todo o tempo que Ele estava na terra, Ele nunca afirmou que Ele era Deus. Mesmo quando o diabo quis quebrar a sua identidade, e o diabo dizia para ele: se tu és o filho de Deus, ele respondia para o diabo: o filho do homem, o filho do homem, o filho do homem, porque eu vim aqui mostrar ao homem que qual é a sua verdadeira identidade. A missão de Jesus não era ser Deus na terra, mas a sua missão era ser filho. A missão de Jesus era ser filho, porque Ele queria revelar a paternidade de Deus a nós que somos filhos de Deus. Embora Jesus fosse 100% Deus,
O seu trabalho na terra não era se revelar como um Deus, mas o seu trabalho era posicionar-se como filho, para nos mostrar o Pai a nós. Nós precisamos entender isso, porque o que nós temos que fazer é nos posicionar como filhos, para que as pessoas no mundo entendam que elas têm um Pai nos céus. Versículo 35, pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse só o Filho de Deus? Quando o livro de Salmos, ele nos diz a nós, Salmo 8, diz a nós, que nós somos como o quê? Deuses. Essa é a verdadeira tradução, é a tradução no original. Nós somos como deuses. Algumas Bíblias traz lá no Salmo 8, você pode olhar a tua depois. Lá no Salmo 8 a Bíblia diz que nós, porque as pessoas tinham um pensamento pequeno quando traduziram, para não traduzir que nós éramos como deuses, eles colocam lá que nós éramos como anjos. Mas o original diz que nós somos como deuses, e que um pouco abaixo de Deus o Pai nós fomos feitos. Quando ele diz que nós somos como deuses, ele refere-se a nós como juízes, ou seja, nós fomos colocados nesta terra, no sentido de poder julgar as coisas aqui na terra. Nós temos que agir aqui na terra como Deus age no reino dos céus, porque os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então nós temos que entender isso. No princípio, o Pai, Ele formou o homem com as suas próprias mãos, e liberou ali o quê? A sua essência. Para que Deus liberou a essência dele em nós, quando Ele nos formou aqui na terra? Porque o intuito dele é que nós governemos a terra, é que nós o representemos aqui na terra. A terra tem que entender quem nós somos, e ela tem que responder a nós, porque isso é uma ordenança de Deus. A terra tem que nos responder. Entenda isso, a terra tem que nos responder. Você tem que se posicionar como filho e fale à terra, porque a terra ela tem que te responder. Tudo que Jesus fez aqui na terra, Ele fez como um homem, mas um homem que tinha identidade, que sabia quem era o seu Pai. E por isso ele diz, lá no comecinho do livro de Atos, que nós vamos fazer as mesmas obras que Ele fez, e faremos ainda maiores. Mas nós precisamos entender quem nós somos. De acordo com os fariseus, por que Jesus blasfemava? Porque ele dizia que era filho de Deus. A palavra filho, no ouvido de uma pessoa que tem a mentalidade religiosa, provoca ira. Provoca ira, provoca raiva, provoca rancor nessa pessoa. E aí essas pessoas começam a te perseguir, assim como perseguiram a Jesus. Então o que nós temos que fazer? Fazer como Jesus. Nós não podemos ficar discutindo com as pessoas, nós não podemos nos envolver em vãs discussões. Veja o que Jesus fez quando Ele viu que a coisa ferveu ali. Ele até mostrou a verdade para as pessoas, mas Ele não ficou ali para discutir não. A Bíblia diz que Ele se ausentou delas, Ele se escondeu delas, Ele saiu de perto da onde elas estavam. Porque nós não precisamos discutir com as pessoas, nós precisamos mostrar quem nós somos, mas não temos que ofender ninguém, mesmo que esta pessoa se ofenda conosco. Versículo 37, se faço as obras do meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditais quem o Pai
que o Pai está em mim e eu nele. Se alguém quiser ver o Pai, se alguém chegar para você e quiser ver o Pai, não negue isso a essa pessoa. Não negue isso a essa pessoa. Mostre. Você a ela. Mostre você a ela. Se alguém quiser ver o Pai, que elas vejam o Pai em você. Que as pessoas olhem para você e possam ver o Pai. Vocês não estão entendendo? As pessoas têm que olhar para você e ver em você o Pai. Paulo dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque não era mais ele, era Deus nele, era o Pai nele. E nós temos que andar desse jeito. As pessoas têm que olhar para nós e reconhecer: este verdadeiramente é Filho de Deus. Porque as circunstâncias deste mundo não têm poder sobre ele. Porque as coisas deste mundo não podem impedi-lo. Veja lá, ele estava derrotado, estava no chão, mas agora foi colocado em um lugar alto. Ele foi promovido, ele foi elevado. Alguém tem que acreditar nesta palavra. Não viva a tua realidade, viva uma verdade. Nosso trabalho é ser a imagem do Pai aqui na terra. Nós temos que ser aqui na terra a melhor versão que alguém possa ver de Deus o Pai. Ei, Jesus. Salmos 8 diz lá, né? Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos. Não é que ele tenha formado, né, as coisas com os seus dedos, mas Deus formou as coisas com a sua boca. Diz lá, né? E a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que te lembres? E o filho do homem que o visites, fizeste-os, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra o coroaste. Está falando de você aqui. Nós precisamos entender isso, nós precisamos receber esta revelação. Nós fomos feitos um pouco menor do que Deus. Nós somos um pouco menor que Ele, mas nós temos mobilidade, nós temos a essência de Deus sobre a nossa vida, para fazer aquilo que Deus designou para nós fazermos aqui na terra. Somos um pouco menor que Deus, mas nós fomos cheios da sua essência, para usufruir de tudo aquilo que Deus preparou para nós. Veja a diferença. Quando Deus criou os anjos, Ele cria os anjos com a sua palavra, mas quando Ele resolveu nos criar, Ele usou as suas próprias mãos. Nós somos feituras das mãos do nosso Pai. Nós temos que entender uma coisa: quando o Pai formou o homem, havia algo acontecendo além da nossa visão, além da visão do homem. Havia algo acontecendo. Veja que os anjos no céu, eles estavam todos adorando a Deus, e Deus nos fazendo. Mas teve um anjo que percebeu o que estava acontecendo. Um anjo que sabia que o que Deus estava fazendo não era qualquer coisa. Você não é qualquer coisa. E um anjo no céu entendeu isso, e ele se rebelou, e ele quis dominar os céus, com raiva do que Deus o Pai estava fazendo. Vocês não estão entendendo? O desejo de Deus de nos formar era muito além disso. Ele não estava fazendo qualquer coisa. Quando Deus libera a palavra,
Ele revela a sua intenção. Quando Deus te revela uma palavra, Ele revela para você qual é a sua intenção, não é isso? Quem tem uma palavra de Deus aqui? Deus revelou qual é a intenção dEle para você. Só que nós temos que entender uma coisa, que as trevas também ouviram isso. E elas vão tentar nos roubar esta palavra. Só que se você tiver identidade, saber quem você é, as trevas não vão poder te roubar. Quando você recebe uma palavra, muitas vezes você comemora, e muitas vezes no teu entendimento você acha que só foi você que ouviu, mas nós muitas vezes ignoramos que as trevas também ouviram isso, e que elas vão lutar contra esta palavra. Veja, as trevas não vão querer destruir você, mas elas vão atacar a palavra que você recebeu, para que esta palavra não se cumpra na tua vida. Agora entenda uma coisa, quando Satanás lá no céu quis tomar aquilo que não era dele, o que aconteceu com ele? Foi expulso. Ele foi expulso dos céus. E daí ele se dá conta que na terra Deus cria o homem. E aí ele se dá conta que Deus cria o homem e diz para o homem governar. E Satanás está aqui na terra. O que ele se dá conta? Que o homem pode governá-lo também. Porque Deus disse para o homem governar tudo que está sobre a terra. Sabe quem não se dá conta disso? Quem não tem identidade de filho. Nós temos autoridade sobre o diabo, nós podemos governá-lo. O diabo não pode ser um atrapalho sobre as nossas vidas, se nós tivermos entendimento e revelação de quem nós somos aqui na terra. Satanás procurou nos roubar, remover nós da posição a qual nós nos encontrávamos, ou melhor dizendo, a posição a qual nós fomos formados, nós fomos criados. E infelizmente, temporariamente, ele conseguiu isso. Ele conseguiu isso por um bom tempo. Mas quando o homem peca, Deus pronuncia uma palavra e diz assim para o diabo que a semente da mulher se levantaria e esmagaria a cabeça da serpente. Quando ele pensou que ele podia, ele conseguiu temporariamente, porque Deus já tinha um plano para colocar ele no lugar dele. Agora somos nós que temos que tomar essa posição. A Bíblia diz que Satanás em seu coração, ele desejava tomar o lugar de Deus. Entenda, o homem nunca disse no seu coração que queria estar acima de Deus. O homem não caiu por um pecado do coração, mas ele caiu por um pecado de sedução. Ele foi seduzido a pecar. Ou seja, o pecado do homem foi na carne, mas o diabo ele pecou no coração. Por isso ele não tem salvação. Não que o pecado da carne seja bom, não é bom, mas o pecado da carne não vai nos matar eternamente. O pecado da carne não tem poder sobre as nossas vidas. Agora o pecado do coração, este sim, ele arranca toda a vida de quem pecou no coração. Diz o Salmo 8, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés, tudo lhe puseste. Todas as coisas Deus colocou debaixo dos nossos pés, inclusive Satanás. Veja lá que o Salmo continua: ovelhas e bois todos, e também os animais do campo. No projeto, a ovelha é como todas as coisas, não como alguém. Então não diga que você é uma ovelha, porque no projeto a ovelha é colocada como todas as coisas, ela é inserida como todas as coisas que foram postas debaixo dos pés do homem, como uma forma do homem dominar. Quando o Pai toma da terra a nós para formar, Ele não formou uma coisa,
mas Ele formou algo. Quando o Pai coloca a sua essência em nós, nós deixamos de ser algo e nós nos tornamos uma imagem. Você não entendeu? Deus pega o homem e cria o homem do barro. Ele criou uma coisa, mas quando Ele sopra a sua essência sobre este boneco de barro, isto deixa de ser uma coisa, mas passa a ser uma imagem. Nós somos a imagem do nosso Pai. Nós somos a imagem do nosso Pai. Ovelha não é ninguém, é algo que não tem essência, que não tem identidade de filho. Por isso não somos ovelha, nós somos filhos. E diz mais lá: e tudo que percorre as sendas dos mares, ou atravessa os mares, ó Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Você precisa sair daqui hoje com uma identidade clara. Você tem que entender hoje quem é você. Quem é você? Quem é você? Algumas pessoas sabem. Quem é você? Quem é você? Nós precisamos entender hoje por que nós estamos aqui na terra. Nós fomos colocados aqui para governar. Se você não está governando, você está fora da tua posição. Comece a governar os teus negócios. Comece a governar a área onde você está inserido. Comece a governar as pessoas que estão à tua volta. Comece a governar mesmo o diabo que quer te dar um tombo, que quer te roubar aquilo que te pertence. Você pode frequentar uma igreja a vida inteira, mas se você não mudar a tua mente, você ainda estará fora do teu lugar. Ou melhor dizendo, você estará no mesmo lugar daquelas pessoas religiosas da época de Jesus. Não se trata de quantas músicas de cor nós sabemos, ou quantos textos bíblicos nós conhecemos, mas se trata da revelação que nós carregamos. Entenda uma coisa: Satanás, ele conhece a Bíblia de cor. Ele sabe cada vírgula que está na palavra de Deus. Mas somente Jesus tinha a revelação desta palavra. Não procure entender o que a Bíblia diz. Ela não é para ser entendida, ela tem que ser revelada a você. Nós precisamos acreditar. Olha, você precisa acreditar. Nós precisamos acreditar que está por vir um tempo de ouro para os filhos maduros. Quem são os filhos maduros? Aqueles que revelam o Pai. Está chegando, está muito próximo. Eu creio no que eu estou falando. Eu creio que nós já estamos pisando nesse tempo de ouro. A igreja madura, ela vai viver um tempo de ouro. A igreja que entender isso, que é filho, que não é servo, que não é ovelha, ela vai ter um tempo de ouro, porque nós vamos começar a revelar quem é o Pai ao mundo, porque Jesus está voltando, e é necessário que uma multidão, uma geração inteira de filhos se revele. O mundo está esperando, aguardando ansiosamente a manifestação do quê? Dos filhos de Deus. E esse tempo está chegando, e vai ser um tempo de ouro para nós que somos filhos. Quem é filho? Quem não é movido por doutrinas de sistemas. Nós não podemos nos mover por doutrinas de sistemas, mas temos que nos mover pela revelação que Deus está entregando a nós. De maneira alguma,
pouca importância ao alimento que está sendo entregue a você nesta casa. De maneira alguma dê pouca importância sobre isso. Medite nessas coisas, busque estas coisas, busque entender, busque que se revele a você. Deus, Ele necessita de uma geração que seja tão apaixonada por ouvir as suas instruções e obedecê-lo, que largue tudo para estar na sua casa. Aqui é a casa do Pai. Aqui é a casa do Pai. E os filhos têm que estar na casa, porque é ali que Deus vai nos dar instruções. Entenda, se nós compreendermos isso, gerações inteiras serão impactadas. Você já pensou a nossa próxima geração, se nós entendermos isso? Como vai ser essa próxima geração? Se você for olhar as nossas crianças, elas já estão agindo de uma maneira poderosa. Temos crianças aqui na igreja que oram por pessoas doentes e são curadas. Oram por seus pais em casa e a dor de cabeça passa. Por quê? Porque elas estão entendendo muitas vezes o que nós não compreendemos. Nós temos uma identidade de filho. Nós precisamos afirmar isso todo o tempo. Isto é a maior dádiva que Deus pode nos dar. É o poder de nos tornarmos seus filhos. E Ele não só isso, nos deu somente o poder de nos tornarmos seus filhos, mas Ele nos entregou uma essência poderosa nas nossas mãos, para dominar, para governar, para pôr debaixo dos nossos pés tudo que está nos atrapalhando. Se coloque em pé. Se coloque em pé. Vamos orar. Vamos buscar o Pai nesse instante. Feche teus olhos. Feche teus olhos.